noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa já começar a fluir nesse lugar. Amém? Nos nossos corações. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 até o versículo 9. Do versículo 1 até o 9º versículo. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Amém. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, soberano sobre tudo e todas as coisas, inclusive soberano sobre nossas vontades, nós queremos te pedir, ó Deus, nesse momento, que a tua graça seja manifesta nesse lugar, nessa noite, em cada coração, em cada ato, para que fique evidente, ó Deus, que tu cuida de nós, que o Senhor, no fim das contas, é quem nos pastoreia, que o Senhor é quem dirige essa congregação, colocando homens segundo o teu coração e tua vontade para executar o teu plano. Faz assim, ó Deus, de uma forma que nós sempre estamos pedindo nas quartas-feiras, que é na tua graça manifestada na exposição da tua santa e poderosa palavra. Apesar de mim, apesar de nós, apesar talvez da nossa falta de temor, apesar talvez do nosso despreparo para cultuar, para louvar, para exaltar e até o despreparo para ouvir a tua santa e poderosa palavra. Nós cremos na tua soberania, que tu a tudo vence. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, no nome santo dele. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, não vai ter cântico. Tudo bem? Né? Então a gente vai logo para a exposição da palavra. Ok? Bem, o tema da pregação de hoje, da exposição de hoje, é o seguinte: um futuro pessimista que rodeará a igreja nos últimos dias. Um futuro pessimista que rodeará a igreja nos últimos dias. Esse será o tema em que nós iremos caminhar e meditar nessa noite. Amém? Bem, eu quero começar falando, antes de entrar no texto propriamente dito, algumas coisas dos dias atuais. E eu peço que você preste bastante atenção
Porque eu vou falar de coisas que provavelmente você nunca ouviu falar. Ok? Eu vou começar falando sobre o pré-tribulacionismo. Vocês sabem o que é isso? Pré-tribulacionismo. Pré vem antes. E tribulação, vocês já sabem o que é, né? Eu já sei o que é tribulação. A gente passa tanta tribulação na vida. Mas não é sobre a tribulação do nosso cotidiano que o pré-tribulacionismo, ou seja, o antes da tribulação se refere. É o nome de uma doutrina que ela é largamente ensinada nos dias de hoje e já vem há alguns séculos sendo ensinada. Certo? O pré-tribulacionismo. Mais precisamente, se não me falha a memória, no começo do século XX, final do século XIX para o começo do século XX. Não é? O seu maior proponente é um cara chamado Scofield. Ele é um norte-americano, pelo menos ele residia lá, e ele foi o maior expoente do pré-tribulacionismo. E ensina, basicamente, esse pré-tribulacionismo, que boa parte da igreja, uma parcela da igreja, não passará pela grande tribulação que está descrita lá em Apocalipse capítulo 7, verso 14. Certo? Verso 14 de Apocalipse capítulo 7. A grande tribulação. Se você um dia assistiu uma trilogia, eu acho que não é trilogia, eu acho que tem mais, mas se for trilogia, me corrija. Deixados para trás. É uma trilogia? É uma trilogia. Se você assistiu Deixados para Trás, você vai entender que a tribulação é aquele momento, segundo essas pessoas, em que vai vir o anticristo e aquele governo global, ele indo para Jerusalém, segundo Deixados para Trás. E antes que o negócio fique bem quente, os fiéis, aqueles que são parte integrante da igreja, que são fiéis mesmos, que não são vacilantes, esses são subitamente arrebatados. E fica uma outra parcela de cristãos, os não vigilantes, os vacilantes, e esses passam por essa tal grande tribulação. Aliás, a grande tribulação, ela está nas Sagradas Escrituras. Ok? Contudo, porém, todavia, não é o que o restante das Sagradas Escrituras ensinam sobre esse determinado momento no futuro. É fato que vai existir a grande tribulação, mas o restante das Sagradas Escrituras, ou pelo menos passagens que se referem a essa grande tribulação, não deixa transparecer a ideia de que uma parte da igreja vai e outra parte fica para sofrer a grande tribulação. Pelo contrário, toda a igreja vai ficar sofrendo a grande tribulação. Gostaram da notícia? Não? Pois é. Toda a igreja será submetida a essa grande tribulação. Se você tiver uma caneta e um papel, você anote aí, Mateus capítulo 24, o sermão escatológico ou profético de Jesus, onde ele fala desse período. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, até o capítulo 5, verso 11. 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao 12. Todos esses textos refere-se que nós cristãos iremos passar por essa grande tribulação ou por um período de tribulação e só depois Cristo virá e levará o seu povo consigo e acontecerá o juízo final, para depois entrarmos no estado eterno. Ok? Então, se não é pré-tribulacionismo, por favor, suportem mais uma vez a palavra se é depois, é pós-tribulacionismo. Então, se você quiser
Aí mais informações, existem vários artigos, acho, da Igreja de Cristo, inclusive no Verdade para Hoje, que fala dessa postura doutrinária da Igreja de Cristo, que é uma postura pós-tribulacionista quanto à doutrina do futuro, os últimos tempos, os últimos dias. Ok? Bem, para que isso serve? Por que eu disse isso tudo? Para que nós não possamos fantasiar o futuro, certo? Para que nós possamos não fantasiar o futuro, não é? Sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A história, meus amados irmãos, ela caminha de mal a pior. Não vai ter um momento de progresso no que diz respeito à moralidade do ser humano. Há eventos envolvendo consequências de atitudes de seres humanos. Não, nós iremos de mal a pior. É uma derrocada sem fim. Quer dizer, vai ter um fim. Mas até esse fim vai ser só no sentido decrescente da coisa. Não vai ter esse momento em que antes da tribulação nós seremos arrebatados, como dizem muitos grupos religiosos. E eu desconfio que a postura triunfalista de muitos grupos, triunfalista de que o cristão não pode perder, de que o cristão tem promessa, quem tem promessa de Deus vence o mal. Lembra de alguma música assim? Né? Que não vai morrer até a promessa de Deus se cumprir. Então esses grupos eu tenho uma leve impressão de que eles estão envolvidos com o pré-tribulacionismo, certo? Mas não estou falando de forma geral, generalizando, que todos os que confessam o pré-tribulacionismo estão envolvidos com essa visão triunfalista, próspera, de confissão positiva, que muitos grupos estão adotando hoje na atualidade. Ok? Nós não precisamos da mensagem triunfalista. Nós não precisamos dessa mensagem triunfalista. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos de mensagens, de instruções, de estudos que nos ensinem cada vez mais a vigiarmos, a sermos piedosos, enquanto aguardamos o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É disso que nós precisamos. Nós precisamos de mensagens que nos tragam arrependimento, que nos façam pensar em nossos pecados, que nos façam reconsiderar a vida que nós estamos levando de forma contrária a Deus. É disso que nós precisamos. Para tanto, nós iremos meditar nessa passagem e tirar lições preciosas de como proceder quanto a esse assunto, o assunto pessimista, o assunto do curso da história da raça humana, do curso da história dessa dimensão, dessa realidade do universo. Como proceder quanto a isso, ok? O contexto dessa passagem que nós lemos, que você leu, que você acompanhou, ele basicamente nada tem a ver com o mundo, ou o mundanismo, por assim dizer. Pessoas lá fora, pessoas egoístas, que estão desobedecendo os pais, que, sabe, aquela lista que nós acabamos de ler. Mas, com a própria igreja,
O texto se refere ou relaciona-se à própria igreja, ou melhor dizendo, a intromissão, a introdução do mundanismo dentro da igreja. É basicamente sobre isso que o texto está tratando. E com essa intromissão, com essa introdução de mundanismos, de pessoas que estão louvando, exaltando só de lábios, mas o seu coração está distante, porque são mundanos. Trazem resultados, a atitude dessas pessoas trazem resultados prejudiciais à igreja, como desvio doutrinário. Não é? E Paulo tratou disso no capítulo 2, no verso 14. No verso 16 ainda do capítulo 2 até o verso 18, onde nós vimos Himeneu e Fileto dizendo que a ressurreição já havia acontecido. E mais ainda, resultados drásticos, perniciosos para com a igreja em forma de abusos. Nós iremos ver hoje homens que abusam do poder que exercem. Ou se você preferir, já que Apocalipse capítulo 2, a carta de Cristo a Éfeso, não é? Já que lá existe a carta de Cristo a Éfeso, e lá fala dos que se diziam ser apóstolos, mas não eram, e dos nicolaítas, que significa dominadores sobre um povo, não é? Abusos, não é? A intromissão do mundanismo gera isso, desvio doutrinários e abusos, ok? Paulo ele irá alertar a Timóteo que no futuro, antes do retorno de Cristo Jesus, não são flores que estarão reservadas, não são flores, mas dificuldades e muito pessimismo. É isso que o futuro revela para a igreja enquanto nesse mundo. Amém? Posto dessa forma, nós vamos meditar nos versículos. Amém? Seguinte, se sua Bíblia for NVI, ou se você tiver um hábito de leitura bem refinado da Bíblia, que eu sei que você tem, que você lê todo dia, amém? Toda hora você está antenado com as Sagradas Escrituras, você vai perceber a divisão natural da passagem, não é? Vai perceber a divisão natural da passagem. Você vai perceber nos versos 1 a 9 que existem pelo menos 2 parágrafos, não é? 2 parágrafos, ou seja, 2 pensamentos em que Paulo irá desenvolver aqui nessa passagem que nós lemos. O primeiro pensamento, ele começa no verso 1, obviamente, e vai até o verso de número 5. Note aí na sua Bíblia. E o segundo vai do 6 até o versículo 9. Então nós iremos meditar nesses 2 pensamentos, iniciando agora pelos versos 1 a 5. Amém? Eu sei que vocês já leram, mas eu gostaria de ler novamente com você esses versos do 1 a 5. Leiamos, por favor. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder. Afaste-se desses também. Paulo aqui nesses versículos do 1 a 5, meus irmãos, ele dá um alerta a Timóteo. Ele alerta ao jovem líder Timóteo sobre os últimos dias da igreja na terra.
É um alerta. Timóteo, saiba disto. É assim que ele começa o verso. Ou na sua, como é que começa aí na atualizada? Alguém pode dizer? Sabe, porém, isto. Timóteo, presta atenção. Presta atenção que eu vou te dar um alerta sobre os últimos dias da igreja na terra. Se eu pudesse parafrasear esse primeiro pensamento, eu diria isso. E eu quero que você preste atenção nessa expressão aí que você vai ver agora no verso de número 1, que é últimos dias. Preste atenção nessa expressão últimos dias. Essa expressão últimos dias, quando é encontrada nas Sagradas Escrituras, eu me refiro às Sagradas Escrituras no todo, tanto o Antigo como o Novo Testamento, se refere a um período, ao último período da história da humanidade. Certo? No que se refere ao plano redentor de Deus. É o último período. Nós vemos isso em Joel capítulo 2, do verso 28 até o verso 32. É uma profecia de que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, ou seja, sobre todos aqueles a que ele chamar, todos aqueles a que estiverem em Cristo Jesus. Essa é a maior característica dos últimos dias. Algo que aconteceria lá no novo céu e na nova terra, Deus adiantaria. Deus traria uma parte dessa bênção, que é Deus ficar mais perto de nós por meio do seu Espírito. E onde é que há o cumprimento dessa promessa, dessa profecia? Em Atos capítulo 2, do verso 1 até o verso 21. O que foi que aconteceu lá? O dia de Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo. E quem dá testemunho disso é o próprio apóstolo Pedro em seu sermão. Mas, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Paulo não está se referindo a esses últimos dias. Paulo não está se referindo a esses últimos dias que eu acabei de mencionar para vocês. Os últimos dias a que Paulo se refere, ok? A que Paulo se refere é o momentos antes do retorno, certo? Momentos antes do retorno de Cristo Jesus, onde ele dá uma pincelada mais ou menos lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 3 ao 12. Tempos antes do retorno de Cristo Jesus. Bem antes. Assim, o que alguns estudiosos chamam de um pouco de tempo lá de Apocalipse capítulo 20. Onde o planeta será submetido a uma apostasia sem igual, a uma apostasia nunca vista antes. Isso que vocês veem, isso que vocês testemunham, isso que vocês testificam, se intensificará em muito nesses últimos dias a que Paulo se refere. Portanto, Paulo, ele aceitando isso como verdade estabelecida, ele olhou para Himeneu e Fileto e o que estava acontecendo ali em Éfeso, que vocês já acompanharam em pregações passadas,
onde você tem esses homens dizendo que a ressurreição já aconteceu e pervertendo muitos. Paulo, olhando para aquela situação, ele usa aquela situação para dizer para Timóteo: olha, é isso que vai acontecer no futuro. E o negócio vai de mal a pior. Amém? Eu quero meditar numa segunda coisa com vocês: as características desse tempo. As características desse tempo, que vai do verso 2 até a primeira metade do verso 5. Você tem uma lista de coisas que talvez você diga: mas isso aí já acontece hoje. Aí já acontece hoje. Você vê hoje ingratidão. Você vê hoje blasfêmias horrendas. Você vê hoje arrogância. Não vê? Gente, agora vamos lembrar do contexto da passagem. Isso aqui, gente, é dentro da igreja. Isso aqui é dentro da igreja. O que deve nos impressionar é que a igreja pode chegar a esse ponto, ou pelo menos a igreja visível. Essa igreja que nós vemos. Você está me vendo, eu estou vendo você, mas só quem sabe do coração de cada um quem é? É Deus. Ele mesmo disse que vai existir joios. E isso ficará evidente porque a ingratidão crescerá no meio. A arrogância crescerá no meio. Igreja, olha só o absurdo. Blasfêmia dentro da igreja, fluindo de dentro da igreja. Eu estou falando coisa absurda? Não. Me diga uma igreja descrita na Bíblia onde Jesus está do lado de fora da igreja, batendo, pedindo para entrar. Qual igreja é essa? Laodiceia. Absurdos. O que deve espantar aqui, com todas essas características, é que isso vai ocorrer, gente, no meio da igreja. No meio da igreja. E note o final do verso, ou pelo menos a primeira metade do verso 5. Preste atenção. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E eu faço aqui uma observação. Falsa roupagem de discípulo, falsa roupagem de cristão, um aparente cristianismo, ou como nós gostamos de falar na teologia, cristianismo nominal, só de boca. E isso nos faz lembrar do verso 17 do capítulo 2. Que você vê duas figuras que Paulo claramente excomunga-os, mas ainda estão no meio da igreja fazendo algazarra, propagando heresia, propagando ensino que fazem aos outros se desviarem. E esses alguém, essas pessoas, mais uma vez é Himeneu e Fileto. Ok? O que deve nos abismar é que essas coisas ocorrerão no meio da igreja. No meio da igreja. Uma terceira coisa para nós meditarmos é o imperativo de Paulo, na segunda metade do verso 5. Afaste-se destes também. Afaste-se destes também. Nesse momento, Paulo meio que momentaneamente abandona o tom
vamos dizer assim, apocalíptico da passagem, né? Um tom lá para o futuro, um tom de fim, um tom de pessimismo, de derrocada. Parece que momentaneamente ele abandona, porque ele está falando claramente para Timóteo destes, e isso indica que Timóteo sabia, que eles dois sabiam quem eram os destes. Mas aí, se você for alguém mais perceptivo, mais perspicaz na sua leitura do texto e prestando bastante atenção nas pregações passadas, você vai perceber uma aparente contradição em Paulo. Porque no capítulo 2, versos 17 e 18, aliás, verso 24 e 25, desculpa. No capítulo 2, versos 24 e 25, você tem aí um indício de Paulo falando para Timóteo, instruindo Timóteo, que se possível tentar recuperar estes que estão propagando falsos ensinos. Foi o que nós ouvimos na semana passada, uma das partes da pregação. Só que Paulo não está se contradizendo aqui. Lá é se for possível. Se possível for, tente recuperar aqueles homens. Mas se não for possível, Timóteo, você deve evitá-los. Você deve evitá-los, porque, olha só, irreconciliáveis, uma das características é irreconciliáveis, pessoas irredutíveis, pessoas incapazes de olharem um palmo à sua frente em relação à doutrina bíblica, pessoas que não voltam atrás no seu erro, que não voltam atrás no que estão vivenciando no que diz respeito à doutrina falsa. Quando se chega a esse ponto e não há mais reconciliação, é o jeito, afaste-se destes também. Muito bem, duas palavras para nós aqui, nesse primeiro ponto. A primeira é que, olhando a passagem aqui, preste atenção, olhando a passagem, o pós-tribulacionismo, né, que nós falamos no começo, não o pré, né? O pós-tribulacionismo, ele é um golpe na postura ou no ensino triunfalista da atualidade, né? Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. Quem lembra disso aí? Né? O pós-tribulacionismo é um golpe, né? Um golpe. A igreja tem que se preparar para problemas. A igreja deve se preparar para esse dia. Sabe por que nós gastamos tempo aqui? Tempo. Pregação de 1h10. Sabe por quê? Não é para... Não quero que eles assistam o velho Chico, então vou prender o máximo que eu puder eles aqui. Não. De certa forma, tá ali o Anderson que vai concordar, é preparando vocês para esse tempo. Onde Jesus, lá no sermão escatológico, lá, no sermão profético lá de Mateus 24, diz o seguinte: se possível, enganará até os eleitos. Falando dos discípulos fiéis. E é para isso que a gente gasta tempo aqui ensinando, para prepararmos para esse tempo. Tempo ruim, tempo em que heresias vão minar e já estão minando de dentro da igreja visível, por assim dizer. Não precisamos
ensinos que contém dentro das músicas da Damares. Não precisamos dos ensinos que contém dentro da música atual mais tocada na rádio do Anderson Freire. Não precisamos do sabor de mel. Sabe do que nós precisamos? Nós precisamos de coisas que nos deixem mais santos. De coisas que nos deixem, ensinos que nos deixem mais vigilantes e perseverantes na doutrina em que nós estamos semanalmente aprendendo aqui no Gereissati. Amém? Glória a Deus. Iremos triunfar? Iremos. Já está decretado. Por quem? Pelo profeta desse aí? Pelo falso apóstolo? Não. Está decretado por Deus, registrado nas Sagradas Escrituras, que o inferno e o diabo, o falso profeta, vai ser lançado aonde? No lago de fogo. Que ele enxugará, Deus enxugará dos nossos olhos toda a... Mas até isso acontecer, até que aconteça isso, nós estaremos aqui, aguentando as coisas. Amém? Segundo, essa característica peculiar dos últimos dias, parece que nós já estamos vendo. Outro dia o Anderson, ele insistiu muito para que eu visse um vídeo em que o determinado cidadão, que não dá para chamar de pastor, é um desserviço chamar ele de pastor, põe água na boca e diz lá o ritual deles, que é para ungir o quê? A garganta, e cospe na boca dos fiéis. Gente, pelo amor de Deus. Outro é, como o Anderson falou, o vídeo, já! Aí os fiéis saem correndo e vão comer capim lá fora. Gente, as aberrações não param por aí. Não param por aí. Não é? E dentro desse movimento você acaba descobrindo muito mais coisas. Você acaba descobrindo ambições, arrogâncias, blasfêmias como essas que eu acabei de dizer, ingratidão, calúnia. Você encontra tudo isso. E sabe o que é o pior? É que o IBGE diz que 25% da população brasileira, ou seja, 1/4 da população brasileira é evangélica. E sabe quem é que entra nessa estatística? Esses aí que eu acabei de citar, que são uma grande maioria no Brasil. Eu já ouvi pregadores piedosos, pastores piedosos, fiéis, falarem em suas pregações que esse pseudo-avivamento que o Brasil vive hoje não tem a profundidade para cobrir nem o tornozelo. É como um lago gigante, mas quando você pisa não chega nem a cobrir o ossinho do tornozelo. Superficial. Superficial. Bem, eu não quero ser a Ellen White, mas olhando para essas coisas, a gente está mais perto do que os Efésios, não tá? Sim ou não? Portanto, vigiem, venham para os cultos de doutrina, invistam o tempo de vocês lendo as Sagradas Escrituras, orando, em comunhão, e incentivem os outros, porque daqui para frente vai piorar mais. Amém? Vamos para a segunda metade, versos 6 a 9. Quanto tempo eu tenho?
Anderson, que hora é essa? Tem aí a hora 8h30. Eu não vou ler os versículos de 6 a 9 com vocês. Ok? Não vou ler. Mas basicamente, Paulo, nesses versos de 6 a 9, ele vai trazer casos concretos. Casos concretos. Casos em que ele tem na mente, a gente só não sabe quem são. Porque aí é demais, né? Olhar para o texto, não há exegese no mundo que lhe possibilite conhecer quem são essas pessoas, desses casos concretos que Paulo tem em mente e que são comuns a Timóteo. Timóteo sabe, nós não sabemos. Mas o fato é que ele tem casos concretos em mente. E Paulo fala para Timóteo que esses casos concretos são presas fáceis. São presas fáceis de tais herdeiros da impiedade, ou seja, de tais falsos mestres. E mais, nesses versos de 6 a 9, Paulo vai falar como esses falsos mestres procedem para serem bem-sucedidos nessa empreitada de engano, nessa empreitada de desvio da igreja. Bem, eu quero pensar com vocês na primeira parte do verso 6, onde diz assim: introduzem pelas casas e conquistam. Pelo menos é assim que tem na NVI. Introduzem pelas casas e conquistam. Está vendo aí? Se introduzem pelas casas e conquistam. Bem, preste atenção. No mundo da antiguidade, no mundo greco-romano, por assim dizer, que é esse tempo aqui, né, onde o Império Romano dominava como política, mas a cultura grega era bastante viva, era a que imperava, por assim dizer. Então, por isso que se chama de mundo greco-romano, ok? No mundo greco-romano, na antiguidade, as mulheres não eram como são hoje em dia, né? Você vai para uma empresa e você vê um número considerável de mulheres na empresa, ok? Mas nesse tempo, basicamente, as mulheres eram confinadas ao lar, eram designadas a ficarem somente no lar. E o marido, como sempre, saía ou para lavrar a terra se ele fosse agricultor, ou para vender as tendazinhas dele se ele fosse um comerciante, enfim. Mas o fato é que as mulheres ficavam mais tempo em casa, ok? E prestem atenção. Qual foi o método que a igreja primitiva utilizou para propagar o cristianismo? Alguém sabe? Alguém tem um palpite? Alguém gosta de ler Atos e ver as expressões partindo o pão de casa em casa, tomando as refeições de casa em casa, juntos, unidos em casa, não é? Pedro, quando terminou de ser solto lá pelo anjo, ele foi para onde? Para uma casa. E o que é que os irmãos estavam fazendo lá? Orando. Então, note, esse era um método, não é? Era um método da igreja. A igreja se disseminou nos primeiros séculos pelas casas. Foi assim que aconteceu. Foi assim que ela não foi abafada pelo paganismo. Ou seja, pelaquela forma de religião que não era cristã. E foi assim que ela não foi abafada pelo judaísmo, que tinha suas sinagogas espalhadas. Ok? E uma boa parcela, presta atenção nesse dado aqui, uma boa parcela da igreja no primeiro século era composta pela ala feminina. Vocês sabiam disso? Mulheres. Existiam até mulheres que financiavam trabalhos missionários, que ajudavam. Você sabia disso? Diz Atos dos Apóstolos. Diz Atos dos Apóstolos. Ok?
E, gente, os falsos mestres viram nisso, nesse método de propagação do cristianismo, a oportunidade de suas vidas. Olha, é por aqui que nós lemos. Daí, essa expressão que nós acabamos de ler. Se introduzem pelas casas e conquistam. Se introduzem pelas casas e conquistam. Infelizmente, os falsos mestres utilizaram desse método, usado pelos cristãos, para disseminar suas heresias, que mais tarde se configuraria em formas falsificadas de cristianismo. Amém? A segunda observação que eu quero que vocês façam nesse texto são os versos 6 e 7. Os versículos 6 e 7, que fala mais ou menos assim, não precisa acompanhar. Mulheres instáveis, ou mulherinhas, se você tiver uma atualizada, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Muito bem. Paulo não está dizendo que é regra, que a mulher, né, eu já ouvi várias pregações, olha aí como é que está a mulher. Mulher é muito fácil de enganar. Aí linka esse texto aqui com Gênesis, onde a serpente foi primeiro para Eva. Aí está vendo aqui? Por que a serpente foi primeiro para Eva? Porque as mulheres são assim. Eu já vi pregações assim. Só que o texto lá em Gênesis não diz o porquê. Talvez é porque Eva estava mais próxima, enfim, não sei. Certo? Mas eu quero dizer uma coisa aqui para vocês. Paulo não está fornecendo uma regra geral aqui. O mais provável que Paulo está fazendo aqui é falando sobre casos concretos, casos reais que ele tem em mente. Então essas mulheres instáveis, que aqui fala a NVI, ou essas mulherinhas que a sua atualizada fala, são mulheres específicas que Paulo tem em mente. Não é que vocês sejam fracas. Olha, vocês estão em maior número aqui. Os homens estão perdendo, né? E sempre as mulheres, né? Né, pastores? Estão aqui, presença sufocante nos cultos, né? De doutrina. Não é que vocês sejam assim via de regra. Paulo tinha em mente, o mais provável é que Paulo tinha em mente mulheres específicas. E isso explica o tom irônico que ele usa. Esse tom irônico, esse tom de desprezo, esse tom no diminutivo. Mulherinhas. Mulherinhas, está entendendo? Isso explica. Isso também, esses casos concretos que Paulo tem em mente, explica também as expressões sobrecarregada de pecados. E também o restante do versículo, que são mulheres que tentam aprender, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Né? Essas são as presas fáceis desses falsos mestres. Mulheres instáveis, mulherinhas, né? Essas mulheres sobrecarregadas de pecados e de desejos. São essas aí, as presas fáceis desses falsos mestres. Ok? Não é regra geral aqui. São casos específicos que fiquem claro que Paulo tinha em mente. Número 3. A relação de Janes e Jambres com esses falsos mestres. Com esses falsos mestres. Note que o verso 8 já não está mais se referindo às mulherinhas ou às mulheres instáveis, mas aos falsos mestres. Ok? Aos falsos mestres.
E aqui eu gostaria de ver com vocês a relação que Paulo faz entre Janes e Jambres para com esses falsos mestres. Muito bem. O nome Janes e Jambres, você pode folhear a Bíblia de capa a capa. Ou, mais precisamente, o Antigo Testamento, já que está se referindo aqui à pessoa de Moisés. Você pode ir lá no Pentateuco, você pode ir até o Malaquias e veja. Peça para Deus lhe dar um pouquinho de tempo é até contraditório falar assim, um pouquinho de tempo da eternidade para você investigar. Não vai encontrar Janes e Jambres escrito no Antigo Testamento. Não vai encontrar. Contudo, porém, todavia, habilidosos comentaristas, estudiosos, e mais, autoridades em manuscritologia, ou seja, escritos antigos, revelam que esses nomes, Janes e Jambres, eles são adequados ou atribuídos ao tempo de Moisés, mais precisamente aquele tempo de Êxodo, quando ele ainda estava no Egito, e mais precisamente ainda aqueles magos que estavam vendo os milagres lá de Deus através de Moisés, tipo cajado, tipo ele tocando com o cajado na água e a água se enchendo de sangue, eles vendo os sapos, eles vendo tudo aquilo, mas mesmo assim eles continuavam, olha, endurecidos, né? Endurecidos. Bem, isso é o que os comentaristas dizem. Mas, independente disso, o ponto que Paulo está trazendo aqui, o ponto de Paulo é demonstrar que a semelhança daquela situação, existem falsos mestres, como é o caso de Himeneu e Fileto, que andaram com Paulo, que testemunharam a pregação de Paulo, que testemunharam os ensinos de Paulo, mas mesmo olhando para aquilo, se endureceram para toda a doutrina apostólica. Esse é o ponto. Era essa a condição dos falsos mestres. Bem, trazendo aqui para nós, aplicando diretamente para nós, e eu já estou concluindo, eu gostaria de usar essas mulherinhas, ou essas mulheres instáveis, e esses falsos mestres, para tentar nos ajudar a lançar o nosso olhar para a atualidade. E aqui eu vou ser bem polêmico nessa parte. Vou ser bem polêmico. Eu estou preparado para os slides. Preparado. Gente, o encontro com Deus. O encontro com Deus. Eu estive conversando com pessoas que participaram desse tal encontro com Deus, e a técnica psicológica lá dá no meio da canela. Para vocês terem uma ideia, eles isolam o indivíduo. Muitos deles fazem isso naqueles 3 dias ali de evento. Isolam, não pode falar com ninguém, ele fica calado. Antes, muitos fazem a pesquisa de determinada pessoa que vai pela primeira vez para esse tal encontro. Pesquisa nas famílias para falar qual o pecado oculto, como é que foi, como é que era a história de vida. Aí, naquela conversa, eles vão identificando onde a pessoa caía mais, onde a pessoa errava mais, e lá usam isso contra a pessoa já fragilizada por não falar com ninguém. E aí tem mais e mais momentos, e no momento em que a pessoa está fragilizada, ele sopra. Aí a pessoa cai. Aí eles vão com um balde de óleo, passa na cabeça das pessoas. E aí a pessoa sente um arrepio que vem do calcanhar, passando por esse lugarzinho aqui, indo até... Pronto, foi Deus.
Eles fazem pessoas falarem coisas absurdas, em que a pessoa em sã consciência procura um confidente. Gente, é muito parecido. É muito parecido. Usando o exemplo dessas mulherinhas, ou dessas mulheres estáveis, com esses falsos mestres. É o que nós vemos hoje. Olha, a Sagrada Escritura fala que aquele que está firme, cuide para que não caia. Que Deus nos abençoe aqui no Jereissatiba. Que o Senhor nunca permita que a sã doutrina se aparte desse púlpito. Que a sã doutrina não se aparte da vida de cada um de vocês, da vida dos nossos pastores. Deus nunca permita isso. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre disso. Portanto, meus irmãos, assim como Timóteo atentou às palavras de Paulo, atentemos a elas também. Só recapitulando, a Bíblia é enfática no pós-tribulacionismo, eliminando a visão triunfalista, um otimismo, né? Ok? Os tempos eles irão piorar, tenham isso em mente. Muitos grupos utilizam dessa doutrina para propagar um tal triunfalismo que não existe nas Sagradas Escrituras. Existe triunfalismo, sim, nós iremos triunfar, mas a forma que as Sagradas Escrituras nos falam, ok? Mais uma vez, como nos disse, como foi nos dito antes aqui, não precisamos ouvir sobre uma vitória mentirosa e exagerada, mas sim de mais santidade, mais vigilância e mais perseverança na doutrina, para que Deus nos preserve até o retorno do seu Filho, onde Ele buscará a sua igreja e procurará ela sem ruga e nem mácula. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos